Boa noite, igreja. Você está bem? Podem sentar. Aleluia. Vou avançando, vou crescendo, prosperando e com Ele vivendo. Sigo em frente. Deus é bom, né? Deus é maravilhoso. Amados, eu não sei se tem alguém aqui que não está vindo às quartas-feiras, mas se você que não ou que não viu alguma quarta-feira, eu vou te falar alguma coisa, e você que já é de casa, eu vou te relembrar que nesse mês a gente está falando sobre o tema Prosperai. Amém? Amém? Você está aqui? Nós já tivemos algumas quartas-feiras sobre ministrações a respeito desse tema. O pastor Márcio, por exemplo, ministrou sobre mordomia, e o pastor Mateus, que já sumiu, que estava aqui, o pastor Mateus, ele ministrou sobre o propósito da prosperidade. A mordomia, só fazendo uma pequena resumo do que foi ministrado nas quartas-feiras passadas, a mordomia, o pastor falou, né, que nós somos mordomos de recursos que não são nossos, são de Deus, amém? E o propósito da prosperidade, que o pastor Mateus também falou a respeito dessas verdades para nós na quarta-feira, o propósito da prosperidade é para a gente usar a prosperidade não só para nós, mas ela é para servir aos outros. E não sei se você lembra que o pastor Mateus até colocou um cartaz aqui, que a prosperidade não era só o dinheiro, tinha um dinheirinho desenhado e tinha uma pessoa ali com outras coisas. Prosperidade não tem a ver só com dinheiro, amém? E hoje nós vamos falar sobre a autoridade na prosperidade, a autoridade nas finanças. Aí sim tem a ver com o dinheiro, que nós vamos falar um bocadinho hoje, amém? Você está aqui? Você quer aprender junto comigo as verdades da palavra de Deus? Aleluia! Para a gente aprender um pouco sobre a prosperidade e falar um pouquinho a respeito dessas questões, a gente precisa voltar lá para o início, lá para o princípio do que Deus conquistou para nós, amém? Abra lá a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 1 de Gênesis, versículo 26. Aleluia! Eu gostei do modelo do meu nome, ficou muito bem, muito bom essa letra aí. Bênção demais o pessoal da mídia, que bênção. Obrigado, obrigado mesmo. Todos já abriram 1 Gênesis, capítulo 1, versículo 26? Vamos ler? Também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio, diga comigo assim, domínio. Amém? Sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Pula lá para o 28, fala assim. E Deus abençoou e disse: sede fecundes, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas. O que é que Deus disse? Eis que vos tenho dado todas as ervas, dão semente e se acham na superfície da terra. E todas as árvores que há de fruto, deis semente, isso vos será para mantimento. Amém? Mantimento. E todos os animais da terra, e todas as aves do céu, e todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Amém? Nós lemos mantimento, nós lemos foi-nos dado, e nós lemos domínio. Amém? Quem conquistou isso? Quem nos deu isso? Deus. Amém? Aleluia. E lá em Salmos, se você puder abrir também em Salmos 115, versículo 16, Salmos 115, 16. Aleluia. Fala assim: os céus são céus do Senhor, mas a terra deu-lhe aos filhos dos homens. Amém? A terra deu aos filhos dos homens. E nós acabamos de ler aqui acima que Ele nos deu domínio, que Ele nos tem dado
e mantimento. Ele nos deu tudo o que está na terra pertence a nós. Amém? Que somos filhos, como nós lemos aqui em Salmos. Porém, tem uma caminhada nisso. Amém? Quando Deus criou tudo isso, foi dado esse poder a Adão. Amém? Essa autoridade foi dada a Adão. E Adão, o que fez com essa autoridade? Ele deu essa autoridade ao diabo, quando ele pegou e comeu do fruto proibido, quando ele desobedeceu a Deus. Você está aqui? Amém? Então vamos lá em Lucas. Queria que você abrisse sua Bíblia em Lucas, capítulo 4, versículos 5 e 6. Lucas, capítulo 4, versículos 5 e 6. Fala assim: e levando-o, mostrou no monte todos os reinos do mundo. Isso o diabo levando Jesus. Aqui fala sobre quando Jesus foi tentado pelo diabo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue. Porque ela me foi entregue. E eu dou a quem eu quiser. Amém? Então, a autoridade que antes Deus conquistou, como nós lemos em Gênesis, e foi dada a Adão, quando Adão pecou, ele deu ao diabo, como nós acabamos de ler. Por quê? Porque se o diabo levou Jesus para ser tentado, e ele disse para Jesus, porque ela me foi entregue, e Jesus estava ali, e ele estava sendo tentado, ele estava vendo sobre os reinos, é porque ele estava falando com convicção de que aquilo era dele. O diabo estava dizendo que aquilo era dele. Amém? Aleluia. Mas a história também não para por aí. E glória a Deus por isso. Amém? Por que não para por aí, Joelis? Porque eu gostaria de ler um capítulo que se resume bem isso que nós acabamos de ler e entender um pouco sobre esse quebra-cabeça, essa história. Se você puder abrir a Bíblia lá em Romanos, no capítulo 5, no versículo 17. Estão me ouvindo bem? Amém. Aleluia. Romanos, capítulo 5, versículo 17. Aleluia. Fala assim: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Amém? Aleluia, aleluia, aleluia. Posso fechar a Bíblia e tá ministrado por hoje. Porque, olha só, Adão pecou, mas Deus mandou seu único filho por amor de nós. Amém? E por esse ato, pelo ato de Jesus lá na cruz, já foi nos dado, pela ofensa de um homem, Adão, reinou a morte. E muito mais do que a morte, os que recebem a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Reinarão aonde? Em vida. Amém? Reinarão em vida. Aleluia, aleluia, amados. A gente precisa entender o que está escrito, entender o poder que tem na palavra de Deus. Amém? Por amor de Jesus, por amor de que Deus entregou o seu Filho Jesus, para que a gente possamos ter novamente essa autoridade que outrora Adão deu ao diabo. Jesus, através da sua morte, ele toma de novo essa autoridade. Amém? Aleluia, aleluia. Vamos andar mais um pouquinho a respeito dessas verdades. Pode abrir a Bíblia, por favor, lá em Colossenses. Capítulo 2, o versículo 14, Colossenses 2, 14. Fala assim: tendo cancelado o escrito de dívida
que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-a na cruz. E despojando dos principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Amém? Aleluia, aleluia. Encravando publicamente, no versículo 15, fala assim: despojando os principados e as potestades, publicamente expôs o despejo, ao desprezo, triunfando nele na cruz. Jesus triunfou na cruz por nós. Amém? Ele resgatou a autoridade que outrora foi tirada. Aleluia, aleluia. E o que foi que ele fez com essa autoridade? O que foi que Jesus fez com essa autoridade que ele tomou de volta do diabo? Amém? Você está aqui? O que foi que ele fez? Ele compartilhou para nós, ele nos deu essa autoridade, para mim e para você. Aleluia, aleluia. E a gente precisa ter essa convicção, ter essa certeza que a autoridade foi nos dada através do sacrifício de Jesus lá na cruz. Autoridade para exercermos autoridade nas nossas finanças. Lembrando que a autoridade nas finanças, que nós estamos falando aqui hoje, que fala sobre prosperidade, sobre o que nós estamos falando em todo esse mês, não tem a ver só com a questão financeira. Deus, ele conquistou na cruz várias prosperidades para a nossa vida, para a gente andar em abundância de vida, amém? Andar em saúde, amém? Você se alegra em andar em saúde? Amém? Aleluia. Andar em paz, amém? Andar em justiça, andar em amor, aleluia. Tudo isso foi conquistado na cruz por nós. Tudo isso é prosperidade para mim e para a sua vida, amém? A gente precisa tomar posse dessa verdade, dessa autoridade e, voltando agora para a questão das finanças, entender que essa autoridade nas finanças, ela foi dada a Deus para nós. Através de Jesus Cristo, nós temos essa autoridade. E como é isso, Joelho? Como é ter essa autoridade? Como é exercer essa autoridade que Jesus conquistou na cruz e Ele compartilhou para nós? Vamos lá abrir a nossa Bíblia em Lucas. Lucas capítulo 10, versículo 19. Aleluia, aleluia. Você está conseguindo acompanhar ou eu estou sendo muito rápido? Amém? Lucas 10, 19. Aleluia, fala assim: eis aí que vos dei autoridade para pisar serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Amém? Aleluia, aleluia. Às vezes, amado, a gente canta essas verdades e a gente canta sem saber, sem tomar posse delas. Amém? Isso daqui que nós acabamos de ler, a gente tem até uma música a respeito disso. Não sei se você, quando eu estava meditando nessa palavra, quando eu estava estudando sobre essa palavra, eu confesso para você que essa música ficava aqui, ó. Eu não sou tão bom assim, mas eu sou melhor do que o pastor na voz, cantando, né? Então eu vou ser ousado um pouquinho. Fala assim: para pisar serpentes e escorpiões e toda a obra do mal, e nada vai me causar algum dano. Sou um cidadão do céu. Aleluia, porque Deus deu uma unção maior para vocês. Aleluia. Então nós cantamos essas verdades. Nós acabamos de cantar um versículo que nós lemos aqui em Lucas. Amém? Mas a gente precisa ter tomar posse dessas verdades, entendeu? Eis que vos dei autoridade. Eu vos dei autoridade para pisar, para serpentes e escorpiões, por todo o poder contra o inimigo. Nada, absolutamente nada vos causará dano. Amém? Vos causará dano, nada, nenhum de vocês, nada vai causar dano para vocês. Amém? Você tem que tomar posse dessas verdades, dessas realidades que é para a sua vida. Você não é filho de Deus? Amém? Todos aqui já aceitaram Jesus?
Amém? Daqui a pouco a gente vai falar mais a respeito disso. Mas se você é filho de Deus, essa autoridade é sua. Essa autoridade foi conquistada lá na cruz, novamente por Jesus. Amém? Não está mais no domínio do diabo. Agora Jesus conquistou, é conosco. Vamos tomar posse dessa verdade. Amém? Aleluia. Reinar em vida, como nós lemos lá em Romanos, no versículo 5, no capítulo 5, versículo 17, que a gente já leu, né? Ele fala: reinar em vida. Muito mais os que receberam a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Reinarão em vida por meio de um só, Jesus Cristo. Reinarão em vida. Isso é muito sério, isso eu fico pensando assim, muitas das vezes nós cristãos vemos a prosperidade na vida de, sei lá, de um ímpio, de uma pessoa que ainda não aceitou Jesus, vamos ser assim, na vida de um jogador, você vê a questão da prosperidade na vida daquele jogador que joga bola, e vê um irmão que é empresário, que tem a sua empresa, que é próspero, e você fala, isso aí não é de Deus, porque isso daí era para... Isso aí não era a prosperidade de Jesus, é lá para a vida eterna. E aqui a gente acabou de ver, reinarão em vida. Amém? Aleluia. Você tem o direito e você tem que tomar posse dessa verdade. Você tem e pode reinar em vida. Amém? Em todas as áreas da sua vida. Em todas as áreas da sua vida. Não é só questão financeira, é em todas as áreas. Amém? O pacote conquistado por Jesus na cruz foi completo. Amém? Aleluia. O pacote foi completo. Aleluia. Essa questão, amado, é porque a gente às vezes se apega na questão de autoridade e assim, mas o meu emprego, mas a minha empresa não vai bem. Você tem que tomar posse, falar o que a palavra de Deus diz, tomar posse dessas verdades, porque você não é só o salário que você ganha. Amém? Você não é só a empresa que você tem. Você não é só o recurso que você está vendo na sua conta bancária. Você é filho de Deus. Amém? Aleluia. E lá em Gênesis, como a gente já leu, Deus disse, Ele já nos deu tudo. Tudo está aqui na terra. Amém? O ouro, a prata está aqui na terra, os recursos naturais, os recursos que a gente precisa comer, se alimentar, para manter um corpo fitness que nem o meu. Amém? Tudo está na terra para nós. A gente precisa tomar posse, amados. A gente precisa tomar posse dessas verdades. A gente precisa tomar posse como filhos. Olha, foi meu pai que conquistou. Se meu pai conquistou, é meu. Amém? Aleluia, eu tenho autoridade. Foi meu pai que conquistou. Ele pagou um preço muito alto lá na cruz. Jesus pagou um preço muito alto na cruz. E eu tomo posse dessa autoridade em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Essa autoridade, amado, é para que nós possamos entender e essas realidades, ela não é só para aquela pessoa que é ímpia, não é só para aquela pessoa que está lá fora. Essa autoridade, ela foi conquistada para que nós possamos reinar em vida como filhos de Deus. Amém? Aleluia, aleluia. E Joelis, e na prática, como é que a gente consegue viver essas verdades, praticar essas verdades da autoridade de Deus? Amém? Aleluia. Na questão financeira. Oh, aleluia. Eu sou formado, não sei se vocês sabem, mas eu vou falar um pouquinho. Eu sou formado em contabilidade. No Brasil chama contabilidade, aqui chama contabilista, né? E quando eu fui fazer a minha faculdade de contabilidade, eu lembro que eu não tinha recurso suficiente para pagar aquela faculdade. Eu lembro que na altura, o ordenado lá no Brasil era, vamos colocar, eu lembro, para você ver como Deus é bom, Ele faz a gente lembrar dos mínimos detalhes. Eu acho que talvez é para esses momentos que nem agora a gente falar um pouquinho das verdades de Deus. Eu lembro que o ordenado era 225 e a faculdade mais barata que eu consegui naquela altura era R$312. Amém? Ou seja, se eu pagasse o meu ordenado todo, 225, não dava para pagar a faculdade. Aleluia. Mas eu ainda não conhecia o Ministério Verbo da Vida. Eu já era evangélico, mas não conhecia. E o que eu quero te dizer com isso? Amém pelo nosso ministério. Amém porque nós temos escola bíblica. Amém porque nós temos no Brasil o Rema. Porque ele traz essas verdades mais
abertas para nós, de maneira que nós venhamos entender o que nós somos, o que nós podemos e o que nós temos em Cristo Jesus. Amém? Aleluia! Mas mesmo naquela altura, sem conhecer a Deus, eu tomei posse de uma verdade. Eu falei, olha, Pai, Tu sabes que o meu dinheiro não dá para pagar um curso que eu quero, mas eu não quero ficar nessa mesmice, eu não quero terminar o ensino médio e ser mais um como os meus amigos. Eu quero conseguir melhorar o quadro de vida da minha família, dos meus familiares. E, Senhor, eu não sei como, mas Tu sabes, Pai. Então, me diz como eu vou fazer, me diz como eu devo agir, e me diz o que é que eu tenho que fazer, os passos que eu tenho que dar para alcançar o que eu quero, o meu objetivo, Pai. Que naquela altura era a minha faculdade. Amém? Aleluia. E Deus fez uma maneira sobrenatural que naquele ano que eu precisava entrar, aconteceu no Brasil um programa que existe até hoje chamado ProUni. E eu ganhei a bolsa 100%. Amém? Aleluia! Ganhei uma bolsa 100% para fazer o curso da minha faculdade. Aleluia! E é interessante porque eu pedi, mesmo sem ter o conhecimento dessas verdades que hoje nós temos no nosso ministério, a respeito da palavra de Deus, eu agi como filho, pedindo e chamando à existência aquilo que aos meus olhos naturais não era possível para mim. Amém? Aleluia! E nós, conhecendo essa verdade, que somos filhos também, sabendo dessa verdade, sabendo dessa autoridade, desse poder que nós temos, dessa autoridade, a gente pode chamar à existência com mais convicção essa autoridade, para que ela se materialize, se concretize nas nossas vidas. Amém? Aleluia! Isso é um dos passos, amados. Isso é um dos passos. Outro passo, abre lá comigo em Tiago, no versículo 4. Aleluia, Tiago, versículo 4. Isso aqui é um segundo passo também que nós devemos tomar, entender, e seguindo esses passos a gente vai ter essa convicção de autoridade a respeito das verdades de Deus para nossas vidas, para nossas finanças. Amém? Aleluia. Tiago, capítulo 4, no versículo 7, fala assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de nós, de vós. Amém? Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de nós, de vós. Nós precisamos sujeitar a Deus, precisamos, amados, entender essas verdades, aprender as verdades da palavra de Deus. E o diabo, quando a gente anda nessas verdades, quando a gente anda convicto de quem nós somos em Deus, quando nós sabemos que o diabo já é derrotado, que ele não tem domínio sobre as minhas finanças, que ele não tem domínio sobre a minha vida, se eu ando nos princípios do Senhor Jesus, se eu ando fazendo a vontade de Deus, se eu ando seguindo os caminhos de Deus, nada, ele não pode tocar em nada do que é meu. Amém? Aleluia, ele não pode tocar em nada do que é seu, amado. Se você anda no princípio, ele não pode tocar em nada do que é seu. Amém? Aleluia, aleluia. Abra lá a Bíblia também, em Josué, no capítulo 1. Josué, capítulo 1, versículo 8. Aleluia. É outro passo que a gente precisa para ter posse dessa autoridade na prática. Josué 1, versículo 8, diz assim: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar teu caminho e serás bem-sucedido. Amém? Aleluia! Vamos ler de novo para você tomar posse dessas verdades. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar os teus caminhos e serás bem-sucedido. Amém? Aleluia! Quem quer ter os caminhos aqui prósperos? Quem quer ser bem-sucedido? Amém? Você quer? Está aqui escrito. Não cesse de falar do livro dessa lei. Amém? Está aqui o segredo. Amém? Não cessamos de falar do livro da lei.
não paramos de meditar dia e noite, meditando na palavra de Deus, dia e noite. Amém? Precisamos tirar um tempo, amado, para meditar na palavra de Deus. Ela é a verdade. Ela é que ela tem a solução para o meu e o seu problema. Amém? Aleluia. Vamos meditar, vamos estar atentos no que a palavra de Deus diz a respeito das coisas decisões que a gente tem que tomar, alguma ação que a gente tem que fazer. A gente tem que estar atento à palavra de Deus. Será que é isso que a palavra de Deus diz a respeito dessa atitude que eu quero tomar? Será que a palavra de Deus diz, o que é que a palavra de Deus diz a respeito dessa decisão que eu quero tomar, dessa mudança de emprego que eu quero fazer, desse contrato que eu quero assinar? O que é que a palavra de Deus diz? A gente tem que saber que nós somos filhos, a gente não pode agir de maneira natural, amém? A gente não pode agir de maneira natural, chegar lá, assinar, chegar lá, mudar. Isso pode trazer um dano para nós. A gente precisa entender e exercer a autoridade que foi conquistada na cruz. E essa autoridade tem a ver com a gente ouvir a palavra de Deus, com a gente meditar na palavra de Deus, com a gente ouvir o Espírito Santo que habita dentro de você, de mim e de você. Amém? Aleluia, aleluia. Existem, amados, vários princípios que a gente deve seguir. Se você segue esses princípios, se você é guiado por Deus nessas palavras, se você ouve a palavra de Deus e coloca isso em prática, as coisas vão acontecer na sua vida. Amém? Aleluia. Abre comigo lá em Jeremias, capítulo 1, no versículo 19. Jeremias, capítulo 1, versículo 19. Aleluia. Fala assim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Amém? Aleluia. Não sei se você chegou lá nesse versículo. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Amém? Se quiserdes e me ouvirdes, é querer. A gente não tem que meditar, como a gente leu lá em Josué, dia e noite. Se quisermos e ouvirmos a Deus, comeremos o melhor dessa terra. Aleluia, aleluia. Se seguimos os princípios. Jeremias 1,19. Não? Isaías. Eu coloquei Jeremias, mas é Isaías, peço desculpa. 1,19. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Amém? Aleluia, aleluia. Existem alguns princípios, amados. O princípio da generosidade, o princípio do plantar. Honrar a Deus como nós fizemos agora há pouco, né, com as primícias da nossa renda, né, na questão do ofertar, que a gente acabou de fazer isso, fazendo com alegria, não por necessidade, não com pesar, não porque é uma ordenança do Pai, não, é fazer com alegria, fazer sabendo que ali é uma semente e que toda semente, ela dá o quê? Frutos, amados. Toda semente dá frutos. Se você está plantando ali, você vai colher, amém? Aleluia. Você vai colher, amado. Aleluia. Ser organizado, não gastar mais do que se ganha, amém? Não gastar mais do que se ganha. E também não é pensar assim, eu ganho um X, eu vou gastar Y porque eu tenho autoridade, Deus vai me dar, amém? Não é assim. Não funciona desse jeito, amém? Nós temos autoridade de chamar a existência, nós temos autoridade de dizer, dinheiro venha, amém? Nós temos outra música que também eu fiquei meditando, que a gente canta muito aqui, e o pastor canta muito isso dali no lugar dele, eu pego e pego, agarro e pego. A gente pega, a gente agarra, é nosso, amém? Aleluia. E nós devemos fazer isso mesmo, nós devemos chamar a existência e agarrar, pegar. Mas a gente também deve fazer o ir, a gente tem que fazer a nossa parte, amém? Aleluia. Eu lembro de uma cena que o pastor fez aqui domingo, e eu não vou fazer. Mas se você não estava aqui, eu vou te dizer, o pastor sentou aqui e falou o quê? Olha, não é só pedir a Deus a questão da prosperidade, e ficar aqui esperando, você tem que fazer a sua parte, você tem que ir atrás, amém? Não é só sentar e esperar, porque você é filho e Deus tem que te dar.
Tudo Deus já te deu. O mundo Deus já colocou tudo aqui no mundo. Amém? Tudo está disponível para mim e para você. Tudo está disponível. A gente pode dar ordem aos anjos, a gente pode falar a palavra de Deus, a gente pode pegar, tomar posse, é nosso. Amém? Aleluia. Mas você tem que fazer a sua parte, você tem que ir lá. Se você senta, é meu, e você não vai estudar, se você não vai procurar uma faculdade, que nem no meu caso eu fiz naquela altura, para conquistar, eu não teria conseguido dar uma vida financeira melhor para minha família. Amém? Tudo está disponível para nós, mas nós devemos buscar a Deus. A gente precisa declarar as verdades da palavra de Deus e agir a respeito disso que nós queremos alcançar. Amém? Aleluia. Eu estou falando da questão financeira, mas isso serve para todas as áreas da nossa vida. Isso serve para a questão de saúde, isso serve para a questão de um emprego. Isso aqui é a nossa realidade hoje aqui em Portugal. Isso serve para a questão de documentos. Amém? Aleluia. Isso aqui serve para a questão de documentos. Amém? Eu lembro de um testemunho e também fazendo uma pequena ressalva com relação a essa questão, os VECs. Os VECs aqui, não sei se você sabe, que são as reuniões que acontecem em algumas casas, inclusive na minha. Lá acontece vários testemunhos de coisas no sobrenatural que Deus faz. Amém? Aleluia. Você que não é envolvido em algum VEC, temos VECs espalhados em várias cidades, né? Eu tenho alguns minutos, eu queria só, por favor, as pessoas que estão aqui, que têm VEC em casa, levante a sua mão, por favor. Olha, alguns VECs, inclusive a minha mão está levantada, porque lá em casa também tem um VEC. Amém? Depois você pode procurar essas pessoas e ir lá naquele VEC, porque o que é que eu quero te dizer com isso? A questão de documentos. Eu lembro que eu estava em um VEC e a pessoa falou da seguinte maneira: quando eu cheguei aqui em Portugal, o relatório era que eu ia ter que passar 2 anos para me ter o meu documento. E eu falei a Deus: Pai, eu não aceito essa decisão, eu não aceito isso, eu quero o meu documento para agora, Pai, eu quero o meu documento para esse mês, porque eu creio na Tua palavra, eu creio que o Senhor pode todas as coisas. Ela deu esse testemunho lá no VEC. E amados, naquele mês, saiu a questão naquela altura da CPLP. Amém? E ela foi abençoada com o documento dela. Amém? Aleluia, aleluia. E a convicção da autoridade que ela tinha, ela falou assim: olha, eu tenho certeza que se eu não tivesse pedido a Deus com aquela autoridade, podia até ser que já ia sair a CPLP mesmo, mas talvez saísse daqui a 2 meses, daqui a 3 meses, mas eu falei para Deus, eu quero para esse mês, e foi para aquele mês, e ela estava com o papel dela. Amém? Então, se é documento que precisa para a tua vida, amado, fala com convicção, com autoridade, isso vai se concretizar. Amém? Se é casa, se é o que seja, amado, você tem autoridade. Amém? Aleluia. Não se restringe só à questão financeira, não. A financeira é só uma parte. Aleluia. Amém? Aleluia. Fica de pé. Queria pedir o louvor para subir, em nome de Jesus. Aleluia. A gente precisa, amados, entender que quando Jesus conquistou lá na cruz, por mim e por você, a autoridade que antes que Adão havia dado ao diabo, ele conquistou, e esse nome, Jesus, ele está acima de todo nome, e ele é mais poderoso do que qualquer outro nome, e essa autoridade ele foi dada para mim e para você. Você não precisa abrir, mas lá em Filipenses capítulo 2, versículo 9, fala assim: pelo que também Deus exaltou de sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo o nome. Amém? Jesus Cristo. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Eu preciso de dinheiro, eu preciso de emprego, eu preciso documentos. Em nome de Jesus Cristo, aquilo vai se concretizar na sua vida. Amém? Porque é filho, você é filho. A autoridade já foi dada para mim e para você. Amém? Aleluia, aleluia.